dia! Agora a gente começa então a aula sobre o nome dos tempos. Essa aula está no livro de vocês, o livro didático, entre as páginas 136 e 141 mais ou menos. A leitura prévia já foi solicitada. E mais ou menos a proposta do livro é entender que cada época tem seu nome. A gente atribui um nome, uma escola, uma estética a determinada época. Porque, em geral, existe uma predominância de características nessas épocas artísticas. Então, quando eu falo, por exemplo, em modernismo, que foi o tema que a gente abordou também numa aula, fazendo essa transversalidade de temas, que aqueles autores vão estar mais ou menos impregnando as suas obras de características semelhantes. No modernismo, por exemplo, a gente tem a partir da prosa de 45, uma Clarice Lispector, que publica em 1943, Perto do Coração Selvagem, que causa o maior rebuliço, o maior espanto, chega a ser comparada a Virginia Woolf e também... Vamos lá, quem mais, né? Outros autores que tinham essa escrita muito impregnada de um certo, não é racionalismo, mas de uma compreensão do pensamento humano, do sentir humano. É uma prosa que busca uma compreensão da introspecção, de aspectos mais psicológicos, né? Uma prosa mais misturada com o externo e o interno, a visão interna. E também um Guimarães Rosa, que faz uma construção, uma recriação da língua com silogismos pensados pelo lado do humano, do sertanejo, que é uma contradição de certa forma, porque o sentimento não é pensamento, né? Mas ele, pelo lado do afeto, começa a tentar compreender aquele homem tão misterioso que é o sertanejo, um homem inclusive investido de um mistério, como no caso de Diadorim, né? Para quem conhece a história, sabe do que é que eu estou falando. E também cria novas palavras, ele vem com neologismos, né? Ele mistura duas palavras, ele recria a língua. E esses autores, então, marcam uma época. A gente citou o modernismo, mas a gente tem isso em todas as áreas. A gente tem o surrealismo, né? A gente tem uma Frida Kahlo, por exemplo, né? A gente tem outras correntes que vocês vão poder analisar no livro, né? A gente tem o cubismo, tem o dadaísmo. O dadaísmo é uma corrente muito curiosa, uma época muito curiosa. Basta dizer que ele é inspirado num cavalo, num brinquedo, né? O Dada era um brinquedo, uma espécie de cavalo de madeira que não sai do lugar, como uma cadeira de balanço, que as crianças francesas tinham acesso desde a infância. E estava ali o Marcel Duchamp e seus amigos, né, tão revolucionários, tão cheios de ideias, impregnando essas correntes desse conceito. Então, é basicamente isso que a gente vai falar, né, enquanto nome das épocas, os ismos, e agora o caminho é fazer um exercício para que a gente possa se familiarizar com essas épocas, porque cada uma vai despertar suas características e o que obriga a gente a conhecer os aspectos socioculturais. Por exemplo, do modernismo, a gente já tinha lá em 1945 um país que estava tentando afirmar uma identidade social. Então, a Semana de 22 foi um marco para as artes brasileiras.
E a partir dela, a gente quer repensar as coisas, a gente quer se dar uma nova roupagem, a gente quer se dar algumas características que sejam independentes daquelas que a gente herdava mundialmente. Então, existe uma afirmação de identidade muito forte nesse modernismo. E, claro, um trabalho da forma, porque ao mesmo tempo que eu estou impregnado dessa identidade, eu preciso inventar alguma coisa nova, mas que tenha relação com essa minha, vou botar muito entre aspas, né? Esse grupo do qual eu faço parte, eu ia dizer nação, né? Porque essa é uma das características, mas essa identidade cultural que eu faço de maneira crítica, mas enquanto eu vou criticando, eu vou também afirmando. É uma coisa curiosa, um movimento curioso na arte, certo? Então, vou deixar vocês aqui com essa imagem, tá? Da Batalha de Antônio Conselheiro, de um xilogravurista, Antônio Filho. E aí, por exemplo, como outro marco da nossa história, né? Ui, tá fora de quadro. Um outro marco da história do Nordeste, né? Com o Antônio Conselheiro aqui, que venceu várias batalhas, e eles resistindo ali pela posse da terra, pela invasão do poder. É isso, por hoje, aqui a gente trazendo a nossa identidade regional, mas de uma forma mais moderna, né? Pelo uso de técnicas e que foram se disseminando nesse período pós-45.